Bom, gente, continua a matéria, certo? Eu parei da página 162. Atenção use a preposição a para indicar deslocamento rápido com retorno rápido e a preposição para indicar deslocamento demorado ou definitivo. Exemplo: vou ao supermercado. Vou para a Europa. A ponto T e ao ponto T. A ponto T é uma expressão que é equivalente a prestes ou próximo, na eminência de tal modo que já o ponto D só deve ser usado quando o ponto for um substantivo, ou seja, indicar chegadas a algum lugar, a chegada e a um determinado ponto. Exemplo: chegou o ponto de bater em sua filha. Chegaram o produto ao ponto da partida. A princípio, em princípio. Use a princípio quando o significado for de começo iniciante. Já em princípio deve ser usado quando significar em tese, teoricamente, antes de mais nada, antes de tudo, antes de qualquer consideração. Exemplo: a princípio não aceitamos sua amizade. Em princípio, as leis são feitas para todos. Abaixo assinado e abaixo assinado. Abaixo assinado ou abaixo assinado. Abaixo assinado de determinação de documento particular assinado por várias pessoas que fazem algum pedido reivindicando direitos, manifestações, protestos ou solidariedade. Já abaixo assinado denomina-se os significatórios, isto é, as pessoas assinarem um documento. Exemplo: abaixo assinado foi entregue ao prefeito. O abaixo assinado foram pessoalmente conversados com o síndico. Ó, gente, aqui, ó, só coisa importante. Só coisa importante aqui. Observe absolve. Absolve significa inocência e perdoar, desculpar. Observar significa consumo, esgoto, solver. Exemplo: o juiz absolveu o réu. O pano absorveu toda a água. Acender e acendesse.
Acender significa fogo ligado a iluminar. Já acender-se deve ser usado quando significa substituir, progredir. Exemplo: ele acendeu o fogo e se aqueceu. O rapaz acendeu-se rapidamente na empresa em que trabalha. Assento e acerto. Acento significa sinal gráfico, já acento deve ser usado para significar acomodação do lugar em que se senta. Exemplo: você esqueceu acento da palavra móveis. O assento do carro era desconfortável. A fim de deve ser usar a fim ou afins quando a intenção é indicar a finalidade, parentesco ou semelhança. Já a expressão a fim de indicar finalidade pode ser substituída pela preposição para. Exemplo: deve usar filtro solar a fim de prevenir o câncer de pele. Para prevenir, eles são muito afins de viver juntos. Eles têm finalidade. Atenção, a expressão está a fim de, no sentido de estar com vontade de, é uma gíria e, portanto, não deve ser usada em um texto cuja linguagem deve ser formal. Agradar ou e agradar. O use agradar ao transitivo direto, quando quiser dar sentido de satisfazer, contente, já que o sentido for de minimizar, carinho, acariciar, afegar, deve ser usar agradar com o verbo transitivo direto sem a preposição. Exemplo: a peça agrada aos jovens. Satisfazer contextos ou jovens. Ele pegou o filho no colo e agradou-lhe, fez um carinho mimo. Deve-lhe usar o objeto indireto e as para o objeto indireto. Exemplo: à medida que lhe agradou. O pai agrada o filho com um presente bonito. Agradecer ou agradecer. Use agradecer ao transitivo indireto quando agradecer uma pessoa. Use agradecer transitivo indireto quando agradecer coisas. Exemplo: devemos agradecer a Deus por tudo. A criança agradece a esmola. VDT. Atenção. Para agradecer coisas e pessoas ao mesmo tempo, o verbo é nesse caso transitivo direto e indireto. Exemplo: agradecer o almoço ao pai. Ele agradeceu a graça a Deus. O se-lhe para a pessoa, o as para a coisa. Exemplo: agradeci-lhe muito pelo que fez. Agradeceu-se pessoalmente ao pai. Bom, gente, vou parar por aqui, tá? Paramos na página 165. Eu vou dar uma pausa e vou colocar esse vídeo no canal daqui a pouco, ok? Um abraço a todos vocês.